Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Champions e é um tema que vai ser legal ver a participação de você, ler os comentários aqui. Então fiquem à vontade para participar aqui embaixo. Claro, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho da notificação, curtam o vídeo, compartilhem por aí e deixem o seu comentário, porque a gente vai falar sobre um tema que sempre vai gerar discussão. Formato de campeonato. E formato de campeonato importante, porque a gente está falando de nada menos do que a Champions League, principal campeonato europeu de clubes, um dos principais torneios do mundo, sem dúvida alguma, no futebol. Então, qual é o ponto? Vamos começar do começo. A UEFA está pensando em modificações no seu formato para a partir de 2024. Então não é para agora nem para essas próximas temporadas. Então a gente está falando aí de 2024 para frente. Esse é um primeiro ponto importante. Um segundo ponto. Ultimamente a gente tem visto muita discussão sobre o futuro das competições continentais na Europa, a possibilidade da criação de uma liga entre as principais forças, então os grandes clubes pensando em aumentar as receitas, e nada melhor para aumentar as receitas do que aumentar o número de jogos entre esses clubes grandes. Afinal de contas, eles são o carro-chefe, eles atraem público, eles atraem relevância, eles atraem patrocinador e tudo mais. Então, entendendo essas duas pontas aí do processo, a percepção de que há um momento, um ambiente de reflexão sobre formatos, de tentativa e busca por maiores receitas, e também entendendo que é para 2024 para frente, a gente pode entrar na notícia de fato. E qual é a notícia? A notícia é as duas possibilidades para a partir de 2024. A ampliação de 4 datas no período de realização da Champions. Então a gente está falando de 4 semanas a mais, de 4 rodadas a mais. E de que forma isso aconteceria? Pelo menos pelo que as notícias foram publicadas, 2 formatos são pensados. Um eu não gosto, o outro eu acho legal. A minha conclusão, eu sinceramente não tenho uma opinião totalmente fechada sobre isso e formada sobre isso, mas conto demais com a de vocês. O formato que eu não gosto, a possibilidade de você ampliar o número de clubes dentro dos grupos. Então a fase de grupos poderia passar a ter, por exemplo, grupos com 6 equipes. E aí você vai aumentar a fase de grupos de 6 rodadas para 10 rodadas. São 4 datas a mais, você amplia o número de jogos da primeira fase. Eu não gosto de grupo acima de 4 equipes e nem acho que seria interessante do ponto de vista técnico também dentro da primeira fase da Champions isso acontecendo. Qual é o mais interessante? O mais interessante é a segunda possibilidade. A volta da segunda fase de grupos. Mas o que é a segunda fase de grupos? Muita gente vai perguntar. Aí tem muito de memória afetiva também, porque para quem viveu e curtiu e acompanhou a Liga dos Campeões no final dos anos 90 e início dos anos 2000, certamente vai lembrar e provavelmente vai lembrar de uma forma muito positiva do que foi o formato. O formato durou da temporada 99-2000 à temporada 2002-2003, ou seja, foi um período curto. E esse formato era o quê? Segunda fase de grupos. Tá, mas o que significa ter uma segunda fase de grupos? Significa não ter oitavas de final. Então, em 99, a Champions ampliou o número de clubes, passou a ter a fase de grupos com 32 e não mais 24. Então, a partir do momento em que passou a ter 32 equipes, 8 grupos com 4, da mesma forma que tem hoje em dia. Vão se classificar 16, da mesma forma que tem hoje em dia. A diferença não tem oitavas de final. Em vez de oitavas, tem a segunda fase de grupos. Ou seja, em vez de 2 jogos definirem os 8 times que vão para as quartas de final, são mais jogos, né? Você vai jogar 6 partidas, porque são 4 grupos com 4 equipes, definindo quem vai avançar. Se são 4 grupos com 4 equipes, ida e volta, são 6 rodadas, ou seja, 4 datas a mais. É exatamente o número que a UEFA cogita expandir. Pontos interessantes disso aí. Os grupos são muito fortes, porque se você pensa os 16 que se classificam da fase de grupos para a fase seguinte, você já tem muitos clubes bons, de bom nível. E se você faz uma nova fase de grupos, os grupos inevitavelmente vão ser muito fortes. E vão ser muitos os grandes confrontos. Então, se a ideia é ampliar o número de datas, pensando em rentabilizar, em aumentar a receita e aumentar o número de datas tendo relevância, esse formato é excelente. Porque é um formato que vai garantir um número maior de jogos. Muita gente vai virar e vai falar, mas aí vai ser mais difícil ter zebra.
De certa forma, sim. Ao mesmo tempo, você garante que os times menos badalados tenham mais jogos a disputar contra equipes fortes, o que também é interessante do ponto de vista técnico e econômico. Porque se tem uma zebra enorme que avança de fase, ela provavelmente vai chegar nas oitavas, vai perder ali em 2 jogos e ser eliminada. Se tem a segunda fase de grupos, ela vai chegar e vai jogar 6 jogos, possivelmente contra equipes muito fortes. E isso não deixa de ser uma atração também. É claro que essa fase de grupos, ela é interessante muito em função do equilíbrio. Hoje, se a gente olha para a Champions, hoje e na temporada anterior, a gente vai enxergar oitavas de um nível muito próximo, né? Tudo muito parelho. Então isso nos permite imaginar uma segunda fase de grupos extremamente interessante, com muitos grandes jogos. E aí, quais eram os critérios, né? Como era esse sorteio para essa segunda fase de grupos? As regras eram as seguintes. Da mesma forma que as oitavas não podem ter cruzamentos entre clubes do mesmo país, a segunda fase de grupos não podia na época, ainda não se sabe se vai ser dessa forma, nem se vai ser aprovado esse modelo, mas só para pegar como parâmetro e para ilustrar isso melhor. As regras são: você não pode jogar contra o time que esteve no mesmo grupo que você na fase anterior, nem contra alguém do mesmo país que o seu. É um pouco complicado fechar essa equação para montar grupos, porque você não fica com tantas possibilidades assim. Ainda mais numa temporada como a temporada 2019-2020, em que os principais clubes dos principais países avançaram, então os representantes estão muito restritos, né? A gente só tem 5 países diferentes representados entre os 16. Então não é tão simples assim fechar essa conta. Eu fechei uma possibilidade do que poderia ser um sorteio, porque aí até para divisão de potes, antes de entrar nessa simulação de sorteio, como os potes são divididos, né? Porque agora passam a ser 4 potes. Então você tem 2 potes de primeiros colocados, 2 potes de segundos colocados. Qual a diferença de um pote para o outro? Você separa pelo ranking de coeficiente da UEFA, ou seja, você pega as 5 temporadas anteriores, tem um ranking na UEFA, esse ranking vale para os países, para você determinar quais representantes de que países são mais fortes. Isso é usado para o número de vagas para as competições europeias, então é um ranking batido, conhecido por muita gente. Esse ranking também existe nos clubes, que funciona da mesma forma. Você pega as últimas temporadas, o desempenho europeu, o desempenho continental dessas equipes e estabelece um ranking. E essa questão dos cabeças de chave, entre aspas, a formação de potes, ela acontece em função disso. Então a gente teria um pote 1, por exemplo, seria com os 4 primeiros colocados de melhor ranking. Aí o pote 2 seria com os 4 piores colocados no ranking entre os primeiros colocados, na classificação da fase anterior. E da mesma forma, o pote 3 e o pote 4 seriam dos segundos colocados. Para a gente ilustrar isso, para a ideia, eu cheguei a montar, na verdade, a distribuir. Nem sei se existem outras possibilidades, não devem ser muitas, mas a possibilidade que eu montei não podem ser muitas dentro dessa ideia, né? De não pode ter mais de um time do mesmo país e os times não podem se enfrentar novamente se já jogaram na fase anterior. Mas para ter uma ideia, daria para ter uma segunda fase de grupos em 2019 e 2020 com os seguintes confrontos, ou os seguintes grupos. Vamos lá, grupo A: Barcelona, Tottenham, Atalanta e PSG. Belíssimo grupo. Grupo B: Bayern, Atlético de Madrid, Lyon e Liverpool. Grupo C: Manchester City, Borussia Dortmund, Napoli e Valência. E grupo D: Juventus, Real Madrid, Chelsea e Leipzig. Ou seja, grandes confrontos, seria a garantia de grandes confrontos e muitas rodadas muito recheadas também na definição dos 8 que avançariam para as quartas. Ah, então tá morta a zebra, não tem como chegar um intruso? Não. Em 2002, o Bayer Leverkusen foi finalista. E o Bayer Leverkusen passou por um grupo complicadíssimo, inclusive, na segunda fase de grupos, para avançar. Então, assim, o time forte vai ter que se provar mais forte ainda para conseguir superar um desafio técnico como esse. Eu gosto muito da ideia, tecnicamente falando, como telespectador, um volume maior de jogos grandes. Me agrada muito. Como eu falei no início do vídeo, eu tenho uma relação muito afetiva com isso, porque foi a época em que eu comecei a curtir muito a Champions, a acompanhar de perto a Champions, e acompanhar essa segunda fase de grupos era uma diversão garantida, e porque justamente a gente tinha a certeza de vários grandes confrontos, e isso é muito interessante. Agora, você tem um desafio básico aí, né? Datas. A gente está falando em ampliação. Aliás, vale até um resgate a um ponto anterior. Por que esse formato acabou em 2003, para 2003 e 2004?
para diminuir o número de datas, porque o calendário estava puxado e entenderam na época que era mais interessante reduzir esse número de datas para que os campeonatos pudessem acontecer dessa mesma forma, ou seja, sem interferir nos calendários nacionais, você diminui o número de datas da competição continental. Na época fez sentido. Hoje o mundo é outro, hoje as necessidades e as buscas e as prioridades são diferentes, então faria sentido ter um resgate desse formato para tentar inchar novamente essa fase, tentar novamente ter a valorização dos grandes confrontos, porque eles é que vão te trazer relevância mundial, consequentemente contratos maiores de TV, consequentemente maior receita, mais dinheiro, e assim a roda gira, e assim você responde àquela ideia da criação de uma nova Superliga fechada entre as grandes marcas do futebol mundial. Me parece uma boa resposta. Ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar algumas realidades. Por exemplo, o calendário inglês hoje é uma aberração dentro desse cenário, pelo número de jogos, pela forma com que ele já é puxado e tudo mais. O mês de dezembro é um mês extremamente complicado e surreal, até do ponto de vista de maratona. Agora, eu acho que aí vem uma questão de prioridade. Qual é a prioridade? Se a gente está olhando para um torneio que pode ter um nível técnico excelente, ou uma mudança de formato, né, que pode ter um nível técnico excelente dentro da competição, que é muito relevante, talvez seja o momento de olhar para dentro do seu próprio país, para dentro do seu próprio calendário. Então não me incomodaria se existisse essa mudança de formato e ampliação em 4 datas, mas alguns países precisariam olhar com urgência para o seu calendário, e talvez a Inglaterra seja o mais gritante deles. O que pode ser feito aí? Acabar com a Copa da Liga Inglesa? Poderia. É a competição menos relevante entre elas. Ou diminuir certas datas, por exemplo, semifinal da Copa da Liga Inglesa sendo em jogo único, ou FA Cup acabando com os replays em todas as fases. Isso já tem acontecido gradativamente, né? A gente já tem visto uma mudança gradual aí nos últimos anos de redução de números de replays. No início era replay ilimitado, depois passa a ter um replay, agora já não tem replay em todas as fases, e dá para pensar dessa forma também. Então dá para imaginar dentro das Copas Nacionais uma flexibilidade um pouco maior no calendário para compensar algo que pode ser muito interessante. E vamos lembrar, a gente está falando em 4 datas a mais, são 4 datas a mais para as principais equipes de cada país, porque são as equipes que vão jogar a Champions. Então você pode até mudar isso um pouco e criar, por exemplo, os times que vão jogar Champions vão entrar uma fase depois na FA Cup, sei lá, dá para pensar em alternativas. Eu ainda acho que o número de datas pode ser e deve ser reduzido. E isso até independe da ampliação da Champions, tá? Porque esse é um assunto que é importante na Inglaterra e é até gritante nos últimos tempos. Dá para pensar e precisa se pensar em uma redução do número de jogos no calendário nacional. Agora, a ideia da Champions em si, essa me agrada. Acho que é interessante. Se é viável ou não, a gente vai ter que esperar. Lembrando o ponto principal, o ponto de partida. A gente está falando aí em possibilidades para 2024 para frente e coisas que ainda não foram confirmadas, só estão sendo debatidas, estudadas e levantadas. Mas achei interessante falar sobre isso, porque resgata um formato que era muito querido por quem acompanhou o futebol europeu na época. Então muita gente que acompanhou vai ter lembranças muito legais desse período, mas ao mesmo tempo traz impactos relevantes das duas pontas. Impacto financeiro, que é positivo, impacto do calendário, que é negativo. Enfim, aí são várias as discussões. Comente aí, participe, conta com a inscrição também. Um abraço, até a próxima.